Ô pessoal, beleza pura? Vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo de resolução de prova. Essa aqui foi mais uma questão da prova que foi aplicada para o pessoal da eletromecânica. Então segue a resolução, que também serve de aprendizado. É a parte 2 do vídeo de resolução de prova. Então o objetivo aqui desse circuito era fazer transformação de fontes, para transformar esse circuito de fonte de tensão para um análogo com fonte de corrente, e depois calcular essa corrente IL através de divisor de corrente, da regra do divisor de corrente. Então, eram dois conhecimentos empregados na mesma questão: transformação de fontes e divisor de corrente. Então, para o cara resolver essa questão aqui, ele tinha que lembrar que primeiro a gente começa a analisar esse circuito, para quem gosta de entender o processo, né? Com esse circuito aqui aberto, certo? Então, vocês vão imaginar que tem esse circuito aqui é um circuito aberto. Eu abri esses terminais AB aqui e tirei a resistência de carga. E isso aqui, pessoal, vai ter analogia, vai funcionar de maneira similar com outro circuito que tem agora uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Ou seja, a tensão de terminal aberto tem que ser igual nos dois casos. De maneira que na hora que eu conectar a carga aqui em paralelo, a mesma corrente circule pela carga. Correto? Então, aqui é o seguinte. Qual que é a tensão de circuito aberto aqui, nesse caso da fonte de tensão? A gente sabe que isso aqui é um circuito aberto, portanto, eu não tenho corrente circulando por esse ramo do circuito. Se eu não tenho corrente circulando, eu não tenho queda de tensão nessa resistência de 2. Portanto, a tensão de circuito aberto aqui é igual à própria tensão da fonte, que é 10 volts. Então, a tensão vista aqui, do ponto de vista do AB, do lado de cá, também tem que ser 10 volts. Beleza? Sabemos que a resistência que vai entrar em paralelo aqui com a fonte de corrente é a própria resistência série do ramo de fonte de tensão. Então aqui continua sendo 2 ohms, é a mesma resistência. E qual que vai ser o valor da corrente I? Como a saída de tensão tem que ser 10 volts e essa corrente obrigatoriamente vai circular aqui por essa resistência porque tem um terminal aberto, ou seja, a corrente não vem para esse lado de cada do ramo do circuito, toda essa corrente I circula no resistor de 2. Portanto, o I é igual a tensão na resistência de 2 dividido pela própria resistência de 2, que dá 5 amperes. Tranquilo? Então, essa fonte de corrente aqui é de 5 amperes. Beleza? Então, quem resolveu até essa parte aqui, resolveu a letra A do exercício, da prova. Agora, para poder descobrir qual que é a carga IL, qual que é a corrente de carga IL, usando o divisor de corrente, nós vamos voltar aqui para o circuito transformado a resistência de carga. Então, aqui tem um resistor de 2 ohms, aqui tem um terminal A, e aqui tem um terminal B, e aqui nós vamos conectar quem? A resistência de 47 ohms. Beleza? E aí, como é que a gente calcula aqui a corrente na resistência de 47 ohms? A gente sabe que a corrente, em qualquer lugar do circuito paralelo, é igual a corrente da fonte, vezes a resistência equivalente do circuito, dividido pela resistência onde eu estou calculando a corrente, que no caso é X e Rx. Qual que é a resistência equivalente desse circuito aqui? A resistência equivalente é o paralelo entre 47 e 2, que é 47 vezes 2, dividido por 47 mais 2. Isso aqui dá 94, dividido por 49. 1,92 aproximadamente. Então, a corrente lá no resistor de 47, que é o Ix, no nosso caso aqui é o IL, né? Isso aqui é uma equação geral. A corrente da fonte é 5 ohms, a resistência equivalente é 1,92 e o Rx é a resistência onde a gente está calculando a corrente, que é o 47.
Então, o IL é aproximadamente igual a quanto? 0,204 amperes. Beleza, gente? Então, assim a gente finaliza a segunda parte da resolução de exercício de prova. Tem a terceira parte ainda, fiquem ligados. Valeu, um abraço e até mais.